A mastite é uma doença de difícil controle nas propriedades, porque os animais vivem em ambiente contaminado e toda hora tem a oportunidade de algum micro-organismo entrar no úbre dessa vaca. E é através do úbre da vaca que esses micro-organismos entram e acabam causando a mastite. Vamos ver uma parte da rotina de uma vaca aqui no dia a dia na fazenda. A vaca entra na sala de ordenha, naquele momento ocorre a ação da ocitocina, que é produzida no cérebro da vaca, e a vaca apoja. Então, quando você coloca a vaca na sala de ordenha, literalmente ela começa a liberar o leite. Tem algumas vacas que começam até a derramar o leite antes mesmo de você colocar as teteiras ou de você fazer sua ordenha manual. Naquele momento, o esfíncter do teto, que é um orifíciozinho que fecha, uma musculaturazinha que fecha o peito dessa vaca, ela se abre e se relaxa. Ela precisa abrir e se relaxar para que o leite desça do úbre e essa vaca seja ordenhada completamente. Isso é o que a gente deseja. Só que a partir do momento que ela se abre, ela dá a oportunidade também dos micro-organismos, dos contaminantes, das bactérias, dos fungos, protozoários, algas, seja lá qual for o micro-organismo, entrar nesse úbre e causar uma mastite. E de onde vem esses micro-organismos? Ele vem do próprio teto, que muitas vezes está melado de fezes, onde a vaca estava deitada, de urina, de terra, de barro, que está altamente contaminado e que na hora que esse esfíncter se abre, esses micro-organismos podem entrar no úbre da vaca. Então, se não for feito uma higiene adequada antes da vaca ser ordenhada, esses micro-organismos certamente vão entrar lá e vão causar mastite. Depois disso, muitas vezes os micro-organismos estão na própria teteira que está contaminada. Às vezes a fazenda pode não ter trocado a teteira no período correto, ou pode não ter higienizado a teteira da forma correta, e quando você pega a teteira contaminada e coloca no teto que está aberto, os micro-organismos que estão aqui nessa teteira passam a subir para dentro do úbre dessa vaca e contaminar essa vaca de mastite. Outra coisa que pode ocorrer também nesse momento aí é quando a vaca sai da sala de ordenha. Depois que esse esfíncter se abre, essa vaca fica com o esfíncter aberto em torno de 30 minutos, até 1 hora, às vezes até mais de 1 hora. Isso varia muito de vaca para vaca. Então, durante esse período, mesmo após a ordenha, que o esfíncter continua aberto, continua dando a oportunidade da vaca se deitar em algum local contaminado e entrar micro-organismos nesse úbre novamente, causando mastite novamente. E aí você precisa ordenhar essa vaca todos os dias, 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia. Então você dá a oportunidade a essa vaca de pelo menos 1 vez, 2, 3 vezes por dia, estar com o esfíncter aberto e entrar contaminantes. Então o que é que a gente precisa fazer para diminuir a chance de contaminação dessa vaca? Primeira coisa, tudo que você já deve ter percebido. Quando essa vaca entrar na sala de ordenha, antes dessa vaca entrar na sala de ordenha, que essa vaca venha com o úbre limpo. Então o local onde essas vacas ficam deitadas, que seja um ambiente limpo. Se for um ambiente cheio de lama, fezes, urina, ela vai chegar na sala de ordenha toda contaminada. E às vezes tem vaca que antes de você tocar no teto dela, ela já está liberando leite e aquela sujeira que está no peito, antes de você limpar, já entrou para dentro do úbre dessa vaca aí. Então, o ambiente onde essa vaca fica, ser limpo, é um dos primeiros pontos nessa partezinha aí do dia a dia da vaca que precisa ser observado. Segunda observação e recomendação minha aqui, faça sempre um pré-dip bem feito. Você precisa, se vier com alta quantidade de sujeira, você precisa sim jogar uma quantidade de água somente no teto, nunca molhar o úbre, porque a sujeira do úbre pode escorrer para a ponta do teto e contaminar o úbre também, então você acaba lavando somente essa parte do teto aqui onde a teteira vai ser acoplada. Em seguida você tem que fazer um pré-dip muito bem feito, deixar o tempo de ação do pré-dip de pelo menos 30 segundos e depois disso você limpar o pré-dip para poder você acoplar a teteira. A outra dica é que essa teteira você não deixe passar de 2.500 ordenhas. Às vezes a teteira, aparentemente, ela está íntegra, tirando o leite, ordenhando as vacas, mas só que já passou de 2.500 ordenhas. Quando você abre essa teteira, se você pegar essa teteira e cortar, você vai ver que ela tem microfissuras. Nessas microfissuras é onde os micro-organismos se alojam e na hora que recebe o teto, os micro-organismos que estão nessas microfissuras da teteira, que muitas vezes é invisível ao olho, você não consegue nem ver, de tão fininho que é, acaba contaminando a vaca. Então, nunca deixe de trocar as teteiras nunca deixe as teteiras passar de 2.500 ordenhas. Troquem no máximo com essa quantidade de ordenha. E a última dica é que quando a vaca sai, ela ainda sai com o esfíncter aberto. Então, a gente orienta nas fazendas que essas vacas, quando saiam da sala de ordenha, elas recebam uma alimentação no coxo de alimentação para que elas fiquem em pé
até o período que completa aí em torno de 1 hora se alimentando. Esse período que ela leva para se alimentar é o período que ela não deitou na lama, está em pé se alimentando e o esfíncter acaba de fechar e fecha a porta para alguns contaminantes. Então você veja, numa simples parte do dia a dia da vaca, tem outras oportunidades de ela se contaminar também, mas numa simples parte do dia a dia da vaca, que é da hora que ela saiu do curral, foi para a sala de ordenha e saiu da sala de ordenha, a quantidade de oportunidade que ela tem de se contaminar. Então, recomendo que os amigos produtores sigam essas dicas, que não gasta nem um centavo, né? Para raspar o curral é prático, para trocar a teteira é algo de rotina que vocês já fazem, para fazer um pré-dip bem feito é algo de rotina que vocês já fazem, para higienizar a teteira também é algo de rotina que vocês já fazem, e para alimentar a vaca e deixar ela em pé 1 hora. Então você consegue adotar um monte de tecnologia para prevenção de mastite sem aumentar a despesa na sua fazenda. E caso vocês tenham alguma dúvida e precisem de mais alguma orientação, a nossa equipe aqui da Terra Viva está inteiramente à disposição.